Um bloco de cobre, ele tem 20 gramas e ele está a 160 graus Celsius. É colocado 28 gramas, ele é colocado dentro de 28 gramas de água e essa água ela estava a 30 graus Celsius. Sabendo que o calor específico da prata, que era o broche de prata, é de 0,56 e o calor específico da água é 1, você vai determinar a temperatura de equilíbrio. O que é essa temperatura de equilíbrio? É a temperatura final. Então, o broche, 20 gramas, calor específico de 0,056. A temperatura inicial do broche era 160 e eu quero saber a temperatura final. A água era 28 gramas de água, o calor específico da água é 1. Essa água estava a 30 graus Celsius e eu quero saber a temperatura final. No princípio da troca de calor, eu vou fazer as duas quantidades de calor e somá-las. E o resultado tem que ser igual a 0. Então, vou ter o 20 vezes 0,056 vezes a temperatura final que eu quero descobrir, menos 160, que é a temperatura inicial, mais o 28, que é o da água, vezes 1, vezes a temperatura final, menos 30, que é a temperatura inicial. Multipliquei o 20 por 0,056, achei 1,12. Mantive temperatura final menos 160, mais 28 vezes 1, 28. E mantive a temperatura final menos 30, igual a 0. Agora, chegando nesse ponto, eu vou fazer uma multiplicação de polinômio, o chamado chuveirinho, que é pegar 1,12 vezes a temperatura final, que vai dar 1,12 temperatura final. 1,12 vezes 160, eu vou manter aqui o negativo, tá? E vou multiplicar 1,12 vezes 160, que deu 179,2. Mais 28 vezes TF, vai dar 28 TF. 28 vezes 30 vai dar 840 negativos, igual a 0. Cheguei nesse ponto, eu tenho uma equação de primeiro grau. Na equação de primeiro grau, vou deixar tudo que tem letra, tudo que tem variável no primeiro termo, e o que não tem eu vou passar para o segundo. Então, nesse caso, eu mantenho 1,12 TF, mais o 28 TF. E passo para o lado de lá onde estava o 0, ocupando o segundo termo, eu vou passar o 179,2. Só que aqui ele estava negativo, passa positivo. O 840 estava negativo, passa positivo. Somo esses dois valores, vai dar 29,12 TF. E somo esses dois valores, que vai dar 1019,2. Temperatura final, 1019,2 dividido por 29,12. Dividindo esses dois valores, eu encontro o 35 graus Celsius. Na questão 2, eu já tenho 3 corpos. Eu tenho um calorímetro de capacidade térmica. Capacidade térmica, quando ele me dá essa palavra, significa que eu tenho a massa vezes o calor específico. Por isso que eu pus aqui, no meio, porque o produto é a multiplicação da massa e do calor específico, dá um resultado de 6. Então, dentro desse calorímetro de capacidade térmica 6, continha, por isso a gente vai colocar o 18 aqui e o 18 aqui, porque ele continha, já estava lá dentro a água,
85 gramas, 85 gramas de um líquido. Não é água, é de um líquido que eu quero saber o calor específico dele. E eu coloquei lá dentro um cobre, 120 gramas de cobre, cujo calor específico era de 0,094 e que ele estava a 100. Então, o que aconteceu? O cobre, ele estava a 100, o líquido e o calorímetro estava a 18, eles trocaram calor, né? O cobre diminuiu a temperatura, passou para 42, o líquido e o calorímetro também ficou com 42. Por quê? Isso é chamado de equilíbrio térmico, ou a temperatura final fica igual, porque a temperatura é de equilíbrio. Então, aqui está a regrinha do calorímetro, a regrinha do líquido, mais a regrinha do cobre, igual a 0. Então, esse é o princípio da troca de calor. O calorímetro, ele tinha capacidade térmica. Então, a massa vezes o calor específico, eu já ponho 6. O 6 não é 6 para cada um, é 6 valendo para os dois. A temperatura final foi 42 menos 18, que é a temperatura inicial. No líquido, 85 era a massa, o calor específico eu quero descobrir. A temperatura também foi de 42 para 18. A massa do cobre, 120, calor específico 0,094, 42 menos 100, que é a temperatura inicial, igual a 0. Vou abaixar o 6 e vou diminuir. Olha, por que eu não posso fazer chuveirinho? Posso, mas não é necessidade, porque os dois são números naturais. Então, eu vou pegar o 42 menos 18 e acho 24. Vou pegar o 42 vezes menos 18, que também vai dar 24. Aqui, eu vou multiplicar o 120 vezes o 0,094, achei 11,28. E vou diminuir também, aqui, ó, o 42 menos 100, porque ele vai diminuir, por isso ele vai ter uma perca de calor. Ele vai perder calor porque a temperatura dele vai diminuir 58. Não posso esquecer do zero. 6 vezes 24, 140. Então, esse 140 é a quantidade de calor do calorímetro. 85 vezes 24 vai dar 2040 C. Eu não sei o valor do C, é o que eu quero descobrir. E 11,28 vezes 58 dá 654,24. Por que deu negativo? Porque mais com menos dá menos. Cheguei aqui nessa linha, eu tenho agora uma equação de primeiro grau. Vou deixar o que tem letra no primeiro termo e o que não tem passa para o segundo, né? Depois do igual, né? O zero agora vai desaparecer. Só que quando ele passa para cá, ele tem de trocar o sinal. Então, eu vou ter 2040C igual a 140 que passa negativo e os 654,24 que passa positivo. Sinais diferentes. Eu vou subtrair e conservar o sinal do maior, mantenho ele aqui, e esse 2040 que estava aqui junto com o Czinho vai passar aqui para baixo dividindo. Então, eu vou sobrar com 0,25 calorias por gramas a graus Celsius. Na questão 3, eu tenho o ferro e tenho a água. Todos dois têm 500 gramas. Só que o calor específico do ferro é 0,1 e o calor específico da água é 1. Nesse caso aqui, o ferro estava a 42 e a água estava a 20. E eu quero saber a temperatura final de equilíbrio térmico. Então, nesse caso, eu quero saber a temperatura final. Vou então fazer o mesmo processo aqui, meninos. Coloco
Aqui a regrinha do ferro e desse lado a regrinha da água. A massa do ferro 500, calor específico 0,1, temperatura final eu não tenho, menos 42. Então, foi essa primeira linha. Mais a da água 500 vezes 1 vezes temperatura final menos 20, igual a zero. 500 vezes 0,1 vai dar 50, temperatura final menos 42. 500 vezes 1 vai dar 500, temperatura final menos 20, igual a zero. Cheguei nesse ponto, eu vou fazer o chuveirinho ou a chamada multiplicação de polinômios. 50 vezes TF, 50 TF. 50 vezes 42 vai dar 2.100. E esse negativo? Por que negativo? Porque o 50 estava positivo e o 42 negativos. Deu 2.100 negativos. Mas, agora da água, 500 vezes TF, 500 TF. Mais com menos, 500 vezes 20, 10.000, igual a zero. Tudo que tem letra eu deixo no primeiro termo, então vou ter 500 mais 50, que deu 550. O que não tem eu passo para o lado de lado igual, só que aí ele tem que trocar sinal. Então, 2.100 estava negativo, passou positivo. O 10.000 estava negativo, passou positivo. Somos 2, que deu 12.100. 12.100 eu mantenho e o 550, ele vai passar aqui, ó. Ele estava aqui multiplicando, ele passa dividindo e eu vou achar o resultado de 20 graus Celsius.